Uma boa noite a todos, meus amigos. Mais uma vez um prazer, uma alegria poder estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade de vir a todos aqui com um tema muito bonito, um tema muito interessante, como todos os temas são do Evangelho, do Livro dos Espíritos, uma vez que cada um deles tem sempre por objetivo nos trazer uma mensagem. E as mensagens hão de convir. São mensagens que vêm sempre ao encontro de muitas dúvidas de cada um de nós. Essas mensagens, elas são colocadas de forma que nós tenhamos a possibilidade do quê? De refletir a respeito de questões inerentes à nossa própria existência, às nossas próprias vidas, às nossas dificuldades, o que quer que seja nesse sentido. E hoje não é diferente. Nós vamos abordar aqui uma questão que está contida no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos é o capítulo 5, um dos mais longos que tem, e não haveria de ser diferente para quem, como nós, vivenciamos a experiência num plano de provas, num plano de expiações, de tanta complexidade, foi destinado a esse texto, a esse capítulo, perdão, realmente um número de questões de naturezas mais amplas, mais significativas, justamente por conta da necessidade de abordagens e respostas quanto a essas questões. Na noite de hoje nós vamos falar a respeito do esquecimento do passado. Veja só que interessante. Antes de nós fazermos a leitura do Evangelho, vamos refletir um pouco no sentido de que, puxa vida, aprendemos que um dos pilares do Espiritismo, é claro, é a reencarnação. Nós sabemos que nós nascemos tantas quantas forem as vezes necessárias, até que nós consigamos o aperfeiçoamento, o aprimoramento necessário e suficiente que nos permita, por conta desse crescimento, desse desenvolvimento moral, intelectual, darmos os passos que nos permitam existências em níveis evolutivos de naturezas mais amplas. Então, o processo reencarnatório, ele nos dá a oportunidade, na verdade, de em cada uma dessas encarnações ajustarmos, aperfeiçoarmos, corrigir aquilo que ainda não houvera sido corrigido em existências anteriores. Olha só, então a gente vem de quantas existências? Não fazemos ideia. Ainda bem, ninguém me conte quantas existências eu já tive, senão é perigoso eu tomar um susto muito grande, porque certamente nós somos frutos de inúmeras encarnações, inúmeras encarnações. E aí muitas vezes a gente pergunta, já que eu tenho tantas encarnações, já que eu passei por tantas experiências desse ir e vir, e cada uma dessas idas e vindas foram para mim oportunidades de ajustes, de acerto, de crescimento, por que eu me esqueço daquilo que eu fui? Porque eu não poderia lembrar exatamente quem eu fui numa encarnação anterior? Será que eu fui uma pessoa de grande notoriedade? Será que eu fui um modesto? Quem será que eu fui? Eu não faço ideia de quem eu possa ter sido, né? E nem quero ter, na verdade, e depois eu conto por quê também. Mas observemos o seguinte: não nos é dado saber aquilo que fomos em existências anteriores. Se assim fosse, nós nasceríamos com esse grau de consciência, essa conscientização daquilo que fomos, talvez daquilo exatamente que fizemos em existências anteriores. No entanto, hão de convir, nós temos conosco uma intuição muito clara do que nós fomos. Nós temos em mente a nossa capacidade de acertos, de erros, nós temos uma noção muito clara, até por conta de uma série de fatores que envolvem a nossa existência, as nossas habilidades, os nossos talentos, mas principalmente as nossas falhas, as nossas imperfeições, que sabemos não são tão poucas. Nesse sentido, o tema então ele está no capítulo 5, item 11. Eu vou ler aqui, eles são 3 pequenos parágrafos que valem a pena serem todos eles lidos, muito embora seja muito rápida a leitura, porque é pequeno, não é grande não. Olha só, é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito,
A lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho, que é mais provável, não é verdade? E por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. Olha só, hein? A voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Eu vou parar a leitura por aqui, mas eu vou convidar a todos para que leiam esse texto como um todo, capítulo 5, item 11. Vale a pena ele ser lido, porque ele elucida, na verdade, para nós, uma questão muito importante, uma questão que eu diria, na verdade, fundamental, que é a compreensão de que, de fato, nós retornamos com grandes necessidades. Mas imaginemos, como disse no texto, olha só se nós nos lembrássemos. Nós retornamos e regressamos e sabemos que o projeto reencarnatório ele tem características extremamente sábias, uma vez que ele permite que nós reunamos em um mesmo grupo, via de regra, pessoas com necessidades de ajustes. Muitas vezes, é verdade, pessoas que vêm nesse mesmo grupo e que são todas elas envolvidas num sentimento afetivo, num sentimento de amor, num sentimento realmente de que fará com que elas cresçam juntas. Mas sabemos que nem sempre assim o é. Observemos que muitas vezes podemos retornar dentro de um núcleo familiar, onde nós temos aqueles que destoam no que tange a questão dos relacionamentos. Aqueles com quem nós não temos um bom relacionamento, aqueles com quem muitas vezes temos gratuitamente uma antipatia sem motivo objetivo, sem motivo claro, melhor, que justificasse isso, enfim. Nós temos as afinidades e temos os desafetos, que muitas vezes vêm dentro do mesmo núcleo. Quem são cada uma dessas pessoas? Por que cada uma dessas pessoas estariam ali reunidas? Por que cada uma dessas pessoas estão juntas? Sabemos, meus amigos, que a sabedoria divina vai muito além do que somos capazes de compreender nesse estágio evolutivo no qual nós nos encontramos. Mas sabemos também que se dessa forma foi o planejamento, é que com o objetivo certo de fazer com que nós, em conseguindo compreender a importância da oportunidade, nós pudéssemos todos crescer durante esse período fundamental, esse período tão importante que é a oportunidade reencarnatória para cada um de nós. Tem um trecho do livro Missionários da Luz que ele coloca, e eu quis trazê-lo para que nós o lêssemos aqui. Ele não é tão grande também, mas ele vale a pena ser lido, e ele é um convite para que nós venhamos a ler o Missionários da Luz, do André Luiz. Esse pequeno texto ele está no capítulo 13 do Missionários, e ele diz o seguinte, olha só: o esquecimento, ou seja, o esquecimento do passado, se dá por força do processo reencarnatório que se inicia no plano espiritual, continuando no físico. O espírito reencarnante passa por diversas fases, o preparo espiritual, a aproximação e a ligação com os pais, a redução do perispírito, a ligação com o ovo que acaba de formar-se, a junção molécula por molécula do perispírito com o novo corpo. Tudo isso levando o reencarnante a um estado de perturbação e semi-inconsciência, até que pelo poder crescente da força do fluido vital, o poder vibratório do perispírito diminui,
de modo que o espírito fica quase ou totalmente inconsciente por ocasião do nascimento. Dessa diminuição de amplitude do movimento fluídico do perispírito e aumento do poder do fluido vital, resulta o esquecimento do passado. Isso é, não mais lembrar-se de sua vida no plano espiritual e das vidas passadas das quais tinha conhecimento antes do reencarne. Só esse pedaço a gente vai ler, por considerar, na verdade, olha só o que é o trâmite do processo reencarnatório. Às vezes a gente imagina assim, vamos reencarnar, estala-se o dedo e reencarnamos. Não, tem toda uma programação, tem todo um processo que lida naturalmente com os aspectos fisiológicos, como nós vimos ali, né? E os aspectos morais. Ambos têm necessidades de ajustes e de acertos que fazem com que tudo faça parte de um projeto extremamente perfeito, que nos dá, que nos faculta a oportunidade realmente extraordinária de retornarmos com o objetivo de, em aqui estando e com essas pessoas e com as circunstâncias que dela viermos a fazer parte, nós tenhamos toda a oportunidade de virmos a obter um grande aproveitamento. Um aproveitamento que possa fazer com que a gente saia daqui, quando finda essa estadia de aprendizado nesse plano escola, no qual todos estamos matriculados, saiamos todos melhores. Mas aí eles nos mostram o seguinte, veja só, se nós tivéssemos a lembrança daqueles que estão conosco, aqueles que talvez num outro momento existencial eu houvesse prejudicado, ou aquela pessoa que faz parte da minha família, do meu núcleo familiar e que tenha me prejudicado, não estaríamos ali correndo um risco de desenvolver ou alimentar ainda mais a animosidade dos sentimentos, de forma que o aproveitamento viesse a ser muito menor, ou talvez nem existisse o aproveitamento, de nós reencarnarmos juntos com pessoas para com as quais talvez nós tenhamos lá atrás feito muito mal, prejudicado. E hoje a gente vem dentro de um contexto de oportunidade onde nós unimos pais e filhos, onde temos a oportunidade de desenvolvermos relações afetivas de naturezas tão fortes, tão íntimas. Ou seja, somos capazes de transformar sentimentos negativos de outrora, sentimentos de ódio, sentimentos de rancor, sentimentos de mágoa de existências anteriores, na objetividade daquilo que é a necessidade do progresso e da evolução de cada um de nós, que se dão, através do sentimento de amor. Nós transformarmos, nós amarmos realmente mutuamente, independente do que quer que tenhamos sido lá atrás. Então, eles nos ensinam que não é que nós perdemos a consciência daquilo que fizemos, não. Perdemos momentaneamente, enquanto encarnados. E um detalhe, ainda quando estamos, a doutrina nos ensina que quando estamos no período de sono, muitas vezes temos a chance, a oportunidade de voltarmos à lembrança daquilo que fomos, daquilo que fizemos, até por conta da necessidade, muitas vezes, de mantermos-nos firmes dentro desse propósito de, nessa oportunidade, fazermos o melhor de nós ou buscarmos acertar da melhor forma possível. É nesse sentido que a gente observa que não é em vão que nós não sabemos as causas, né, do que demos no passado, os males que praticamos, quem eu fui. A gente vai sempre imaginar que nós fomos grandes príncipes, reis, fomos nobres, fomos nada. Talvez alguns de nós até tenha tido alguma coisa, mas isso não é regra. E isso não é regra de evolução, de aperfeiçoamento, nada disso. Então, muito melhor que nós tenhamos uma cautela mais significativo nesse sentido, porque, puxa vida, nós não sabemos, mas por uma razão muito positiva. Não sabemos para que não haja, de fato, a possibilidade de comprometer a nossa oportunidade nesse momento. Olha, tem um exemplo nesse sentido que me vem à memória nesse momento. Quem teve a oportunidade de ler o livro clássico do Chico Xavier, o Há 2000 anos, pelas mãos de Emmanuel, quando Emmanuel
né, o mentor do Chico Xavier naquele livro, ocupava o personagem de Públio Lentulus Cornelius, o senador romano, um importante, impetuoso senador no tempo de Jesus. Esteve com Jesus, conversou com Jesus, inclusive, durante a sua estada aqui nesse plano, mas foi muito reticente ao cristianismo e ao próprio Mestre Jesus, né? No segundo livro, os 50 anos depois, o mesmo personagem, ou seja, o mesmo Públio Lentulus Cornelius, o senador romano daqueles tempos de Jesus, ele renasce como? Ele renasce como escravo. Ele renasce como Nestório e passa uma história de muito sofrimento, uma história de muita aflição, mas o Emmanuel conta que foi um dos períodos de maior progresso, de desenvolvimento e de compreensão da parte dele quanto à oportunidade e necessidade de refazer-se no que diz respeito às questões de naturezas morais, aos valores. Então, olha só, ali no momento nós fomos senadores romanos. No outro momento, nascemos como escravo. Nós não sabemos, na verdade, o que já esteve reservado a cada um de nós, muito menos o que está reservado a cada um de nós. Quando, na verdade, nós escrevemos a nossa história, nós escrevemos o nosso amanhã com base no nosso hoje. É o aproveitamento de hoje que faz com que nós tenhamos a oportunidade de, numa próxima existência, vivenciarmos experiências, às vezes, mais brandas ou menos brandas. Mas a gente sabe que na justiça divina nós vivenciamos experiências de todos os gêneros, de todas as formas, o que faz com que isso nos gere a possibilidade de aprendizado de todo tipo. Tem uma outra que é muito curiosa também, e me ocorre agora, que numa das reuniões com o Chico Xavier, ele ali conversando, como ele sempre fazia, conversando com todo mundo, uma senhora vem a ele e diz o seguinte: ai Chico, puxa vida, eu descobri o que eu fui há algumas encarnações. E o Chico, com toda aquela sutileza que lhe era peculiar, ele fala: mas o que minha senhora foi numa existência assim passada, que a senhora pudesse contar para nós? Olha, no tempo dos primeiros cristãos, eu fui uma mártir, eu fui colocada no tronco e eu fui ali devorada pelos leões, tal era a minha fé em Jesus. E o Chico ali olhando, né, com aquela cara dele lá de quem estava olhando para aquele dizendo: tá, tô sabendo, tá certo. E aí, Chico, e você? Ela fala para ele: você sabe o que você foi em alguma existência anterior? O Chico fala: eu sei sim. Eu sei que nessa que a senhora foi mártir, eu era a pulga do leão que devorou a senhora. Então ele quis dizer: eu era pequenininho, eu não era nada, enfim, eu não sei o que eu fui, quem eu fui. O Chico, claro que ele sabia quem ele já tinha sido, ele devia ter um conhecimento, e a gente tem até uma ideia disso, um conhecimento muito amplo das suas trajetórias. Mas às vezes a gente fica preocupado com a possibilidade, com a perspectiva de talvez de quem nós tenhamos sido e tudo mais. Olha, meus amigos, o que os textos mostram para nós, e mostram com uma clareza muito grande, é que nós não devemos nos preocupar com isso. Se foi permitido a nós retornarmos através do processo reencarnatório com essas pessoas que vivem conosco, dentro das circunstâncias que permitem que nós exercitemos todas as possibilidades e oportunidades próprias daqueles que aqui estão, é porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Às vezes a gente tem a ideia: puxa, mas talvez eu quisesse ter vindo com outras pessoas. Sob os olhos do encarnado. Quando nós estamos na espiritualidade, muitas vezes a gente implora, a gente pede: deixa eu vir com aquele meu desafeto, deixa eu tentar corrigir os erros de outrora, deixa eu procurar fazer nessa existência que está para começar, deixa eu procurar fazer diferente do que eu fiz. E Deus, na sua misericórdia infinita, Ele permite que, através de toda a estrutura da espiritualidade, de todos aqueles seres de luz que acompanham o processo reencarnatório
de cada um de nós permite que os projetos se desenvolvam, mas que se desenvolvam dentro de um contexto de viabilidade, onde nós temos a possibilidade de vir e lograr êxito dentro daquilo que são de verdade as nossas necessidades. Então, meus amigos, o tema de hoje diz respeito ao esquecimento do passado. Eu quero agradecer muito mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Quero agradecer ao nosso querido Centro Espírita Deolindo Alves, que nos proporciona essa chance, essa oportunidade aqui, e desejar a todos muitas alegrias, muitas felicidades, e que Deus sempre no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Um grande abraço em todos os corações. Até breve.